É obrigação dos cristãos dar o dízimo? Será que não é uma forma dos pastores ficarem ricos? Será que não é uma forma de manipular os crentes? Fique comigo e vamos descobrir juntos. Olá, eu sou Braulio Bach e semanalmente temos um encontro marcado aqui, sempre com o objetivo de abençoar-te, de firmar-te e encorajar-te na caminhada com Jesus Cristo. Tu estás a ver o quadro Perguntas que Edificam. E a pergunta de hoje é obrigação para o cristão dar o dízimo? Fica até o fim e vamos descobrir juntos qual é o princípio por detrás dos dízimos e se é aplicável para nós hoje. Mas antes, deixa-me fazer-te o convite habitual. Deixa o teu like no vídeo, subscreva o nosso canal, ative o sininho das notificações para não perderes nenhuma novidade. Essas pequenas ações vão ajudar-nos muito, porque o YouTube vai perceber que esse vídeo e esse canal é relevante e vai sugerir a outras pessoas que tenham um interesse semelhante ao teu. Dê-nos essa força e vamos para o vídeo. Você que deseja a cura e prosperidade, vai passar este óleo no seu corpo e Deus vai mudar a sua história. Pois este óleo é consagrado por pastores para determinar a vitória na sua vida. Irmãos, para que nós possamos enviar o kit comunhão com o óleo ungido para a sua casa e você ser abençoado, precisamos que nos envie uma oferta de R$300. Ligue agora 0800 94... Antes de mais, é importante dizer que em determinados grupos religiosos há mesmo desvios, excessos, até manipulação da fé dos crentes. Há líderes religiosos que ensinam aquilo que a Bíblia não ensina. Eles usam técnicas de persuasão, amedrontam os crentes, tudo para tirar proveito financeiro das ovelhas. Eles transformam o culto numa arrecadação. Ao invés de servir como instrumento de adoração a Deus, os cultos se transformam num mecanismo de tirar dinheiro dos crentes. Você precisa chamar. Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! E vem! E está chegando! Dinheiro, venha! Dinheiro, venha! Money come here! Money come here! Money come here! E quando alguém que não é cristão se depara com essas coisas, primeiro se escandaliza e põe todos os cristãos no mesmo saco e atribui rótulos. Amantes do dinheiro, exploradores, ladrões, etc. É importante dizer que o nosso objetivo é sempre caminhar na palavra do Senhor. E é nesse contexto da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que vamos abordar esse tema tão polêmico. E o primeiro relato bíblico sobre o dízimo nós encontramos no livro de Gênesis, capítulo 14, versículos 17 a 20, que diz o seguinte: Quando Abrão regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Anos depois, a figura do dízimo volta a aparecer, mas já não com Abraão e sim com seu neto Jacó. Lemos isso no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22, que diz o seguinte: Jacó fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. Repare que nesses dois casos, tanto para Abraão como para Jacó, eles não deram o dízimo para serem abençoados, foi ao contrário. Abraão deu o dízimo daquilo que ele tinha conquistado na batalha. Jacó prometeu que daria o dízimo daquilo que lhe fosse concedido, ou seja, o dízimo nós damos não para sermos abençoados, nós damos o dízimo
porque já somos abençoados. Muito tempo depois, quando Moisés recebe a lei de Deus, estabeleceu para o povo de Israel o mandamento de entregar o dízimo para a tribo de Levi, para os levitas. Nós lemos isso no livro de Números, capítulo 18, versículo 21, que diz o seguinte: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda do encontro. E por que o Senhor deu essa lei a Moisés para que Moisés estabelecesse para o povo de Israel? Os levitas serviam ao Senhor com sacrifícios, conduziam louvor, tratavam do tabernáculo, da tenda e mais tarde passaram a tratar do templo. Eles não faziam outra coisa senão isso. Então era necessário que os levitas tivessem sustento. Então o povo trazia 10% das suas colheitas, daquilo que arrecadavam, para que os levitas tivessem sustento. E não apenas os levitas, também os estrangeiros, órfãos e viúvas, que eram os grupos mais necessitados, também usufruíam do dízimo. Muito tempo depois, Salomão ensinou-nos um princípio extremamente valioso, que lemos no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz o seguinte: honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Não confunda propósito com consequência. Salomão ensinou-nos que o propósito, aquilo que deve nos motivar, aquilo que aquece o nosso coração para fazermos uma oferta ou para darmos o dízimo, é honrar a Deus. Este é o nosso objetivo. E como consequência, nós seremos abençoados. Não podemos inverter os papéis, porque é possível fazermos a coisa certa com a motivação errada. Há pessoas que dão o dízimo, fazem oferta com o objetivo de serem abençoadas. Não. O propósito é honrar a Deus. Como consequência, nós seremos abençoados. Os dízimos, as ofertas, não compram o favor de Deus, nem 10%, nem 100%. Os dízimos, as ofertas, são uma questão de honra, são uma questão de fidelidade e não uma questão de negócio. O nosso Deus é o dono de todo o ouro, toda a prata, todas as riquezas. Tudo lhe pertence. Ele não precisa de nada. Pelo contrário, sem Ele, nada somos e nada conseguimos fazer. Então a pergunta é: o que é que eu posso dar a Deus para comprar o seu favor se Ele não precisa de nada? Isso reforça a ideia que Deus não pode ser comprado. Algumas pessoas se perguntam: será que se eu não der o dízimo vou para o inferno? A resposta é: claro que não. O dízimo não compra lugar no céu. O dízimo não compra a nossa salvação. A obra de Jesus Cristo na cruz é muito maior do que o dízimo. Mas você há de concordar comigo que é muito estranho alguém que supostamente nasceu de novo, se converteu a Cristo, agora é crente, não ter nenhuma vontade de contribuir com a casa de Deus. Será que é normal alguém que tem condições financeiras, que tem posses, que tem riquezas, não querer ajudar a sua própria casa? Será que isso é normal? Não. A verdade é que o grande ídolo no coração das pessoas, o Deus desse século, é o dinheiro. As pessoas se vendem, se compram, se corrompem, se matam, fazem tudo pelo dinheiro. Se você não consegue abrir mão do teu dinheiro, vou dar uma notícia. Não é você que tem o dinheiro é que te tem. Por isso, atualmente nas igrejas se pode falar de tudo, mas quando se toca no assunto dinheiro, a cara das pessoas começa a fechar, o coração começa a endurecer. O grande concorrente de Jesus Cristo, o grande concorrente do nosso Deus, é o dinheiro. Por isso Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. A única entidade que Jesus Cristo chamou de Senhor é o dinheiro, são as riquezas. Nem César, que era o imperador na altura, nem o próprio Satanás foi tratado como Senhor, mas o dinheiro Jesus Cristo tratou como Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o dinheiro tem muito impacto na vida das pessoas. As pessoas vivem, se conduzem por causa do dinheiro. Não quer dizer que se tu deres o dízimo com frequência, várias ofertas, nada de mal vai te acontecer.
O único sítio em que não haverá choro, não haverá tristeza, só será alegria, gozo, contentamento, será no céu ao lado de Jesus Cristo. Enquanto estamos na terra, aqui de passagem, os sofrimentos vão fazer parte da nossa vida. Aliás, a palavra do Senhor nos mostra com muita clareza que o sofrimento faz parte da vida, da caminhada cristã. Isso não é uma coisa estranha. Eu vou dar-te um conselho. Duvide de quem te prega o evangelho que não tem sofrimento. O evangelho que é vitória em cima de vitória, não há momento mau, não há fases difíceis. Duvide de pessoas que pregam esse tipo de evangelho. No evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23, o nosso Senhor Jesus Cristo falou o seguinte aos escribas e fariseus: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Lembra-te que o princípio dos dízimos e das ofertas é honrarmos a Deus. É uma questão de gratidão e fidelidade. Mas como é que nós iremos honrar o nosso Deus dando dízimo e ao mesmo tempo falamos mal das pessoas, esquecemos da justiça, não queremos saber de honrar pai e mãe, só obedecemos a palavra do Senhor quando queremos? Como é que estaremos assim a honrar a Deus? Não sei. Não faça como os escribas e os fariseus faziam. Davam o dízimo, mas se esqueciam da justiça, misericórdia e fé. Nós devemos contribuir com a casa do Senhor, devemos contribuir para o sustento dos obreiros, para que a obra do Senhor prossiga. Mas devemos fazer isso sem esquecer de também ajudar o nosso próximo, de viver de acordo ao que a palavra do Senhor nos ensina. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo fala o seguinte: Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Embora nesse texto Paulo esteja a se referir às ofertas e não a dízimos, o princípio se aplica. Dê o dízimo, dê ofertas, contribua com o sustento da casa do Senhor para que a obra não pare. Mas não faça isso por obrigação, com o coração triste, com o objetivo de corromper a Deus, porque isso é impossível. Mas com o coração grato, cheio de vontade de contribuir, cheio de alegria, e certamente as bênçãos serão uma consequência desses atos. Quem já entregou tudo a Cristo, dar 10% daquilo que possui não é um problema. Mas para aquele que nunca entregou nada, que a sua vida ainda não está nas mãos de Jesus, 1% se torna um problema muito grave. A pergunta que o cristão verdadeiro faz não é qual é o mínimo obrigatório que devo dar. Não é essa a pergunta. A pergunta verdadeira é: qual é o máximo que eu posso contribuir? A nossa confiança deve estar no nosso provedor e não na provisão. Nós dependemos de Deus, não dependemos do dinheiro, das riquezas, nem das circunstâncias. Oro para que você seja mais conhecido pela tua generosidade do que pela tua prosperidade. Para o cristão, dar o dízimo não é uma questão de obrigação, é uma questão de privilégio. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine, que o Senhor te dê discernimento para saberes o que fazer com a tua prosperidade, com a tua riqueza, com o teu dinheiro. Que o Senhor esteja contigo em toda a tomada de decisão. E chegamos ao fim. Agora é a minha vez de ler o teu comentário. O que é que achaste do vídeo? Qual é a tua posição sobre o dízimo? Como é que a tua igreja gera o dízimo? Será que ficaste com alguma dúvida, com alguma pergunta? Escreva aqui embaixo que eu prometo ler todos os comentários. Não se esqueça de deixar o teu like, subscrever o nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixe uma pergunta. Quem sabe essa tua pergunta se transforme no tema do próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e nos vemos na próxima pergunta.